Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem, eu fiz um planejamento de uma atividade de avaliação, pessoal. Eu vou comentar com vocês aqui. Eu peguei e selecionei daqueles exercícios do livro ali, das páginas 20, 21, 22, que nós trabalhamos na semana passada algumas demonstrações usando o princípio da indução, né? Então eu selecionei um exercício para cada um dos alunos aqui da turma e indiquei ali no Moodle, tá? Então vocês têm que abrir o arquivo lá, chama avaliação individual A1, se eu não me engano, tá? Então tem que abrir lá e aí vai ter um arquivo, vai estar o nome de vocês e qual é o exercício que vocês têm que resolver, tá? Então, em função do calendário que prevê então um feriado na próxima semana, eu deixei um prazo para vocês desenvolverem a solução até quarta-feira, que é dia 14. Bom? O que mais que eu queria comentar com vocês? Sim, sobre as avaliações das disciplinas de graduação, né, que está dentro do período da primeira etapa. Então, peço que vocês usem um pouquinho do seu tempo para responder as perguntas ali sobre as diversas disciplinas que vocês estão matriculados, né? Em especial aqui a álgebra B, mas também das outras disciplinas. E pelo que eu sei, vão ser perguntas especialmente sobre este modelo de aulas que nós estamos trabalhando, né? Que é um modelo um pouco diferente daqueles que vínhamos desenvolvendo até o ano passado. Bom, então, eu peguei e dei uma olhada ali no livro, né, pessoal, nos resultados que nós já fizemos o estudo dos números inteiros em relação a critérios de divisibilidade, a congruência módulo N, né, que é, digamos assim, a operação base aqui do curso, porque diversas propriedades, né, do conjunto dos números inteiros se baseiam nas propriedades da divisão, né, e o teorema do resto, por exemplo, que é um teorema importantíssimo dentro do conjunto dos números inteiros, o próprio princípio da indução, né, que permite demonstrar diversas propriedades aqui do conjunto dos números inteiros. Então eu vou retomar ali aquela definição de ideais, né, e trabalhar em cima das definições e propriedades que são vistas aqui nas páginas do livro. Vou compartilhar aqui, ó. Então, nós vimos a aula passada, né, mas vamos dar uma revisada aqui. Nós começamos a trabalhar em cima dessa página, que é a página 22. Né? Então, o título é Ideais e Máximo Divisor Comum, o famoso MDC, né? Que tem até uma música do Raul Seixas que fala sobre o máximo divisor comum. Então, conforme diz ali o Adilson, né? Então, nesta sessão, vamos provar a existência de máximo divisor comum em Z, e para isso vamos definir a noção de ideal, né, do domínio Z. Então, vejam, ó. O máximo divisor comum, né, é um conceito que nós temos ali do ensino fundamental, né, e é uma operação de cálculo entre números inteiros que é extremamente importante, né, quando se faz certas operações
para fazer operações de simplificação, né, de uma fração, quando tem lá dois números que são múltiplos de um determinado valor, né? Então, para a gente fazer o que a gente chama de simplificação de uma fração, né, a gente pode usar esse conceito de máximo divisor comum dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então, tem algoritmos, né, que permitem calcular, né, esse máximo divisor comum usando as decomposições, né, de um número como produto de fatores primos. Então, dentro da estrutura da álgebra, é possível definir o máximo divisor comum e deduzir diversas das suas propriedades e aplicações desse conceito na resolução de equações, não só equações envolvendo números inteiros, nas chamadas equações diofantinas, né, como até mesmo problemas de congruência, né. Até nesse livro o autor, o Adilson, aborda a resolução de algumas congruências. Então, quando é que um conjunto J contido nos números inteiros é um ideal? Então, a gente viu lá que são 4 condições ali definidas inicialmente, né? Um conjunto J contido no conjunto dos números inteiros é um ideal dizer se as seguintes condições são satisfeitas, né? O zero pertence a J. Então, isso é uma forma de garantir, né, que o elemento neutro na adição está lá dentro do conjunto, né? Se a gente tiver dois elementos x e y quaisquer pertencentes a J, então a soma desses dois, x mais y, a soma como números inteiros, né, é um elemento de J. Então, a adição dentro de um ideal é uma operação fechada, né? A adição de dois números dentro do conjunto tem que estar dentro do conjunto. Se um x qualquer pertence a J, então o simétrico, que é menos x, também está em J. E se a gente considerar um elemento x qualquer pertencente a J e qualquer número inteiro R, o produto R vezes x também pertencerá a J. Isto é, se um número está em J, se o número x está em J, então todos os múltiplos inteiros desse x também estão em J. Então, as condições 1, 2 e 3, elas podem ser substituídas por duas condições, né? O que o J é diferente do vazio e que, estando x e y elementos em J, o elemento x menos y estará em J. Então, se x e y está em J, a subtração x menos y também está em J. Então, essas duas condições sendo satisfeitas são equivalentes à primeira e à segunda e terceira condições escritas acima. Então, a condição 1' junto com a condição 2', elas podem ser usadas como substitutas às três primeiras que estão escritas ali em cima, né? Porque se o J for diferente do vazio, é porque existe algum elemento x lá dentro, né? E com isso, o zero, que é x menos x, pertence a J pela condição 2i'. E, por outro lado, se o x pertence a J, então menos x, que é 0 menos x, pertence a J pela condição 2', né? Junto com a 1'. E finalmente, né, se a gente pegar um par de valores x e y pertencentes a J, né, isso implica que x e menos y pertencem a J, então x mais y, que é x menos y, também pertence a J. Ou seja, essas três primeiras condições aqui, 1, 2i e 3i, elas serão satisfeitas se essa condição 1' e 2' forem satisfeitas, né? Então, o que diz aqui é que se a gente pegar um número inteiro qualquer, né, então o conjunto de todos os múltiplos inteiros de n é um ideal de Z, né? Por exemplo, o conjunto de todos os múltiplos de 2, né, os números pares, né? 0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, etc. Esse é um conjunto que é um ideal de Z. Porque vejam, ó, o conjunto dos múltiplos de 2, e vamos fazer aqui pelas 4 primeiras aqui, ó. O conjunto dos múltiplos de 2. O 0 ele é um elemento que é múltiplo de 2. Então ele pertence ao conjunto dos múltiplos de 2.
Se eu pegar dois números que são múltiplos de 2, né, são dois números pares, se eu somar esses dois números, o resultado será um número par, que, portanto, é múltiplo de 2. Né? Sei lá, um x igual a 2k e o y igual a 2 vezes n, né, a soma x mais y será 2 vezes k mais n, que é um múltiplo de 2. Se eu pegar um múltiplo de 2, digamos, 2 vezes k, né, então o menos x será 2 vezes menos k, que evidentemente é também um múltiplo de 2. Né? E se eu pegar um múltiplo de 2 e multiplicar por um número inteiro qualquer, seja ele qual for, o resultado será certamente um outro múltiplo de 2. Né? Então, essas quatro condições aqui vão ser satisfeitas pelo conjunto dos múltiplos de 2 e de modo análogo para um conjunto, para um ideal J formado pelos múltiplos de um número n qualquer. Né? O conjunto dos múltiplos de 3, o conjunto dos múltiplos de 5, o conjunto de todos os múltiplos inteiros de 10, todos esses conjuntos são chamados de ideais do conjunto dos números inteiros. Né? Então, esses subconjuntos que são chamados de ideais, eles têm essa propriedade importantíssima, né, de que, além de conter o número zero, né, como sendo um dos elementos do conjunto, se eu fizer uma operação de adição, o resultado continua dentro do conjunto, e se eu multiplicar um elemento lá dentro do conjunto por um elemento, mesmo que seja fora, né, um número real qualquer, por exemplo, eu pego os múltiplos de 2, né, mas se eu multiplicar qualquer múltiplo de 2 por 3, o 3 não é múltiplo de 2, mas se eu multiplicar qualquer múltiplo de 2 por 3, o resultado continua sendo um múltiplo de 2. Né? Porque se o número é par e é multiplicado por 3, o resultado continua sendo par. Né? Então, esta propriedade, né, faz com que o conjunto, que é um ideal, é um subconjunto bastante particular e bastante importante dentro da estrutura do conjunto dos números inteiros. Né? Bom, então aqui está demonstrado, né, para um n qualquer, eu fiz aqui uma demonstração para o conjunto dos múltiplos de 2, mas se eu pegar um n qualquer, né, então o j, que é o conjunto dos n vezes k, onde o k varia dentro do conjunto dos números inteiros, então o n é fixo, né, e o k varia dentro do conjunto dos números inteiros. Isso aqui é o conjunto de todos os múltiplos inteiros do número n. Então, o zero, que é n vezes zero, pertence a j, que é diferente do vazio. Né? Se eu pegar um x igual a n vezes k e um y igual a n vezes r, então x e y pertencem a j, são dois múltiplos de n. X menos y, que é n vezes k menos r, se o k é número inteiro e o r é número inteiro, a diferença k menos r é um número inteiro. Então, n vezes qualquer número inteiro é um múltiplo de n, portanto, a diferença x menos y pertence a j. E se eu tiver um número inteiro qualquer, representado aqui pela letra R, e supor que eu tenho um x que é um múltiplo de n, isso é, um x igual a n vezes k pertencente a j, o produto R vezes x, que é x vezes R, é a mesma coisa que n vezes k vezes R, porque a multiplicação de números inteiros, além de associativo, é comutativo. Né? Então, evidentemente que isso aqui será um múltiplo de n, portanto, pertencente a j, as três condições necessárias nessa nova versão aqui, né, linha, estão satisfeitas e o conjunto é realmente um anel. Então, o conjunto de todos os múltiplos inteiros de n é um ideal de Z, não um anel, desculpe. Né? Corrigindo, é um ideal do conjunto Z. Né? Então, os ideais que são múltiplos de n, né, onde o n é um número diferente de zero, são chamados ideais próprios de Z. Quando n é igual a zero, né, o J é formado só do conjunto igual a zero. Né? Então, quando n é igual a zero, todos os múltiplos de zero são iguais a zero. Então, é um conjunto unitário formado somente pelo zero, é um ideal trivial, digamos assim. Né? E se o n for igual a 1, o conjunto dos múltiplos de 1 é o próprio conjunto dos números inteiros, que é também um ideal de Z. Esses são chamados ideais triviais, né, do conjunto Z. No caso de um ideal próprio, como por exemplo o conjunto dos múltiplos de 2, né, que vai ter um subconjunto e não será igual nem ao próprio conjunto Z e também não será simplesmente reduzido ao conjunto formado pelo número zero. Né. Então a notação n vezes Z
que é utilizada para representar o ideal dos múltiplos inteiros de n, é a notação bastante usual, né? Então, 2 vezes z é o conjunto dos múltiplos de 2, né? 3 vezes z é o conjunto de todos os múltiplos inteiros de 3. E assim sucessivamente, né? Os múltiplos inteiros de um determinado número fixo, que é fácil da gente fazer uma dedução, né, de quantos elementos tem, são conjuntos infinitos, né? Vai ter o zero, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 5, né? O zero, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e assim sucessivamente, né? Vai aumentando de 5 em 5 e vai diminuindo de 5 em 5, né? Então a gente vai ter uma infinidade de números, tanto positivos quanto negativos, além do zero. Então a gente viu aqui também que se eu tiver uma sequência de números inteiros quaisquer, n1, n2 e nk, né, são k números inteiros. Então o conjunto de todos os números inteiros da forma n1 vezes r1 mais etc, nk vezes rk, onde o r1, etc, o rn são números inteiros, né, é um ideal do conjunto Z. Então, por exemplo, eu pego aqui o J, formado por N1 vezes R1 mais etc, NK vezes RK, onde o RI pertence aos inteiros. Então, o zero, evidentemente, que é resultado da seguinte combinação, N1 vezes 0, mais N2 vezes 0, mais pontinhos, NK vezes 0. Se eu colocar no lugar dos RIs aqui, ó, todos esses coeficientes que aparecem aqui, se todos eles forem iguais a 0, o resultado será o número 0 que vai estar em J. Então, o 0 é uma combinação desses números aqui, né? Se eu pegar um número qualquer x, que seja uma combinação desses k números inteiros, n1, etc, nk, um y, que também seja a combinação linear desses k números inteiros, n1, n2, nk. Se eu fizer a subtração, x menos y será n1 vezes r1 menos s1, isso aqui é um número inteiro. n2, que multiplica r2 menos s2, é um número inteiro vezes n2. Mais, etc., o nk que multiplica rk menos sk. Essa diferença de números é um número inteiro. Então, isso aqui é uma combinação desses números que pertencem a J por definição. Qualquer combinação pertence, portanto, essa aqui pertence. E se eu pegar um número, digamos, x, que pertence a J? Então, ele é n1 vezes r1 mais, etc., nk vezes rk. Se eu multiplicar esse x por um número inteiro r vezes x será x vezes r, ou seja, multiplicando, né, o r por cada um desses termos aqui, ó, será igual a n1, que multiplica r1 vezes r, que é um número inteiro, mais, etc., nk vezes rk vezes r. Então, esses números que estão entre parênteses aqui, ó, resultado da multiplicação do r1 por r, r2 por r, etc., do rk por r, são todos números inteiros. Então, essa combinação aqui é uma combinação que satisfaz a definição, portanto, esse número Rx pertence a J, ou seja, satisfaz as condições para que esse conjunto seja um ideal, né, dentro do conjunto dos números inteiros. Deixa eu ver aqui. Consigo ver aqui. Bom, então aqui, pessoal, dentro dos ideais, né, aquele ideal que é gerado por um número apenas, que é o chamado ideal NZ, né, quando é o conjunto dos múltiplos de um inteiro N, esse ideal é chamado ideal principal, gerado por N. Né? Por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 2, que é o 2Z. Né? São todos múltiplos, são todos números da forma 2 vezes K. Então esse é um ideal, desculpe, gerado pelo 2. O conjunto dos múltiplos de 3 é o ideal principal gerado por 3. Né? Tá? E quando o ideal for gerado por vários números inteiros, então ele é chamado de ideal gerado pelos inteiros, N1, etc., Nk. Então, o que está dizendo aqui o próximo teorema, que é o teorema 2.5, né, que diz o seguinte, que todo ideal do conjunto dos números inteiros é um ideal principal. Tá? Então, antes de eu comentar aqui a demonstração, deixa eu só comentar aqui, ó. Essa demonstração, pessoal, está dizendo o seguinte, ó,
todos os ideais do conjunto dos números inteiros são dessa forma. São formados por múltiplos inteiros de um determinado número. Tá? Então não existem ideais dentro do conjunto dos números inteiros que sejam gerados por dois que não possam ser transformados em um gerado por um só. Tá? Vamos pensar assim, um exemplo. Tá? Vamos pegar o conjunto dos números dos múltiplos de 2. Então tem lá dentro desse conjunto o 0, o 2 e o menos 2, o 4 e o menos 4, o 6 e o menos 6, etc. Né? Agora pense assim, ó, vamos escrever aqui para a gente fazer um raciocínio aqui. Deixa eu pensar aqui com vocês. Vamos pegar aqui um. Vamos fazer aqui um raciocínio aqui, eu vou escrever aqui. Então, imagina assim, ó, o 2z. Tá? O 2z. Então, esse conjunto vai ser formado pelos múltiplos desta forma aqui, onde o k é um número inteiro. Então, dentro desse conjunto, nós temos os números negativos, digamos, menos 6, menos 4. Opa, pulou para lá. Menos 4, o menos 2, o 0, o 2, 4, 6, etc. Né? Certo? Agora pensa, por exemplo, esse aqui é o ideal formado pelos múltiplos de 2. Se eu pegar o conjunto dos múltiplos de 3, né, esse conjunto será formado por todos os múltiplos inteiros de 3, então nós teremos o menos 6, o menos 3, né, o 0, o 3, o 6, né, 9 e assim por diante. Tá? Então, se eu pegar o conjunto formado pela soma desses dois, vamos imaginar aqui o J, que seja o 2Z, o 2Z somado com o 3Z. Então eu vou colocar eu vou fazer todas as combinações possíveis, né, entre esses elementos aqui e esses aqui. Por exemplo, eu vou fazer 0 mais 3, 3 mais 2, 3 menos 2, 6 menos 2. Então veja, na hora que eu fizer 3 menos 2 vai dar 1, certo? Mas se o 1 está dentro do conjunto, todos os demais múltiplos de 1 estarão dentro do conjunto. Então esse conjunto aqui vai ser o conjunto dos números inteiros. O resultado da soma desses dois conjuntos será o conjunto de todos inteiros. Tá? Porque quando eu faço a soma de dois conjuntos, né, eu tenho que pegar e fazer todas as somas possíveis, escolhendo um daqui e outro daqui. Imagine todas as somas possíveis. Né? Então eu tenho que somar o 0, por exemplo, com todos os outros números inteiros que múltiplo de 3. Bom, aí vai dar todos os múltiplos de 3. Aí eu pego o 2 e somo com todos os múltiplos de 3. 2 mais menos 6 vai dar menos 4. 2 menos 3 vai dar menos 1. 2 mais 0 vai dar 2. 2 mais 3 vai dar 5. Né? E assim eu faço com todos os outros. Ó. Vou pegar o menos 2. Né? Vou somar com todos esses múltiplos de 3 aqui. Quando eu fizer isso, para cada número inteiro múltiplo de 2, quando eu somar com cada um dos múltiplos de 3, alguns até vão se repetir. Né? Alguns resultados vão até se repetir. Ao final, o resultado será o conjunto dos números inteiros, a totalidade do conjunto dos números inteiros. Tá? Mas nem sempre vai acontecer isso. Né? Vejam que, por exemplo, ó, se eu pegar esse conjunto aqui, em vez de pegar os conjuntos múltiplos de 4, de 3, se eu pegar o conjunto dos múltiplos de 4, olha o que vai acontecer.
Veja que se eu somar, né, fizer todas as somas possíveis dos elementos do conjunto 2Z com o conjunto 4Z, né, se eu somar esses dois conjuntos aqui, o resultado será sempre um número par. Por exemplo, 2, vamos pegar o 2, né? Ó, vamos pegar todos os números múltiplos de 4. Na hora que eu somo, vai dar sempre um número par, não importa. 2 mais menos 8 vai dar menos 6. 2 mais menos 4 vai dar menos 2. 2 mais 0 dá 2. 2 mais 4 dá 6. Então, na hora que eu faço a soma deste conjunto 2Z com este conjunto aqui, dá o próprio 2Z. Né? Então, o J, que é o 2Z, se eu somar esses dois conjuntos aqui, o resultado é o 2Z. Eu vou obter, né, todos os múltiplos de 2 como resultado. Ok? Vejam que esse conjunto, o 4Z, está contido no 2Z. Né? Bom, então, voltando lá para o nosso texto. O que diz então o resultado? Antes de demonstrar a existência do máximo divisor comum em Z, provaremos o seguinte teorema. Z é um domínio principal, isto é, todo o ideal de Z é um ideal principal, isto é, todo o ideal contido no conjunto dos números inteiros é desta forma aqui, ó, é um conjunto formado pelos múltiplos de um determinado número inteiro. Por exemplo, isso quer dizer o seguinte, ó, que os ideais que existem no conjunto dos números inteiros são os seguintes. O ideal formado só pelo número zero, o ideal formado pelo próprio conjunto dos números inteiros, que são chamados ideais triviais, né? E aqueles ideais que são os múltiplos de um determinado número, o conjunto dos múltiplos de 2, o conjunto dos múltiplos de 3, ou dos múltiplos de 4, ou dos múltiplos de 5 e assim por diante. Né? Não existem outros ideais senão os que sejam múltiplos de um determinado número inteiro fixado. Né? Esse é o resultado desse teorema. Então, vamos ver como é que demonstra isso. Né? Vamos supor que o J é um ideal do conjunto Z. Então, como se o J for formado pelo zero, então o J é um ideal principal gerado pelo zero. Né? Todos os múltiplos de zero dão zero, então esse conjunto aqui, se for o caso, né, ele se enquadra na definição de ser um ideal principal. Né? Todos os elementos do conjunto formado pelo número inteiro zero são múltiplos de zero, isto é, são zero vezes k, onde o k varia em todo o conjunto dos números inteiros. Mas é um ideal, digamos assim, sem muita graça. Né? Então vamos supor agora que o J seja diferente do conjunto formado pelo zero. Isso quer dizer que existe algum elemento x diferente do zero que pertence a J. Né? E pela propriedade 3 dos ideais, a gente sabe que o menos x também pertence a J. Né? Ou seja, o módulo de x pertence a J e o módulo de x é maior que zero. Né? Então o conjunto dos números inteiros maiores do que zero, que pertencem a J, ele é diferente do vazio. Né? Então, isso é uma propriedade, né, que dentro do conjunto dos números inteiros positivos, quando ele é um conjunto diferente do conjunto vazio, esse conjunto tem um número mínimo. Né? Então, pelo princípio da boa ordenação, existe um D pertencente a J, tal que D é o menor inteiro positivo em J. Né? Ó, vamos provar que o D vezes Z é igual a J. Ó, isso é uma propriedade dentro do conjunto dos inteiros, tá, pessoal? Dentro do conjunto dos números inteiros vale o princípio da boa ordenação. Pensem num conjunto de números inteiros positivos, tá? Inteiros positivos. Não é com um conjunto de números inteiros incluindo os negativos. Pensem num conjunto dos números inteiros positivos. Agora pense num subconjunto qualquer de números inteiros positivos. Estes conjuntos, né, formados por números inteiros positivos, sejam eles finitos ou infinitos, eles sempre terão um valor mínimo. Né? Por exemplo, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, mas
pensando dentro do conjunto dos números inteiros positivos, existe um princípio chamado princípio da boa ordenação. Dentro desses conjuntos sempre tem um elemento que é o menor de todos, que é o chamado mínimo, que está dentro do conjunto. Tá? Esse vai ser o número que vai gerar o ideal principal, ali, que é chamado de J. Então, voltamos aqui à demonstração. Ó. Então, esse número inteiro, esse número D, ele pertence a J e é o menor inteiro positivo em J. Então, nós vamos provar que D vezes Z é igual a J, ou seja, que o conjunto J é gerado pelos múltiplos de D. Então, esse elemento, uma vez que ele está em J, o conjunto dos múltiplos inteiros de D está em J, porque se o D pertence a J e o N é um número inteiro qualquer múltiplo de D, aqui é R, tá? Aqui é R pertencente a Z. Se o D pertence a J e o R pertence a Z, então D vezes R, que é R vezes D, pertence a J pela propriedade 4. Ó, vamos voltar aqui. Ó. Propriedade 4 dos ideais. Ó. Quando eu pego um elemento dentro do conjunto e multiplico por qualquer número inteiro, o produto R vezes X continua dentro do conjunto. Tá? Então, ali na demonstração, ele usou indevidamente a letra N. Aqui é R vezes D. Tá? R, o D é o menor elemento dentro do conjunto J. E aqui é um R qualquer pertencente a Z. Ou seja, o R é um número inteiro qualquer. Multiplicado, quando a gente multiplica D vezes R, ou seja, o resultado que é igual a R vezes D, ele está em J porque isso é uma propriedade dos ideais. Né? Quando a gente multiplica um número que está lá dentro por qualquer número inteiro, o resultado continua lá dentro do conjunto. Então, significa que o conjunto dos múltiplos de D está em J. Agora tem que provar que o J está contido no conjunto dos múltiplos de D. Agora, então, pega um elemento qualquer pertencente a J. Tem que mostrar que esse elemento também é múltiplo de D. Tá? Então, agora eu vou pegar a propriedade 3i e observar que como x e menos x está em J, o módulo de x está em J. E como o módulo de x é um número positivo, e o D também é um número positivo, quando eu dividir o x, desculpa, pelo D, né, quando eu aplicar o algoritmo da divisão, né, vai resultar que o módulo de x é igual a Q vezes D mais R. Né, onde o R é um número inteiro positivo que satisfaz esta propriedade aqui. O resto, né, na divisão, é sempre um número maior ou igual a zero e menor que D. Tá certo, pessoal? Olha só. Vou fazer aqui uma pausa de novo. Ó. Imagina assim, ó, eu pego um número inteiro positivo. Se eu dividir por 5, o resto vai ser entre 0 e 4. Né? Eu pego um número inteiro, agora imagina uma outra situação, eu pego um número inteiro qualquer, positivo, divido por 7. O resto está entre 0 e 6. Né? Então o resto é sempre um número entre 0 e o divisor. Tá? É isso que está dizendo essa propriedade aqui. Nessa demonstração. Então esse é o algoritmo da divisão. Ora, então segue que o resto, que é módulo de x menos q vezes d, é menor que d, porque evidentemente que o resto é menor que d. Né? Mas vejam que o x em módulo, ele pertence a j. E o q vezes d também pertence a j, porque o j é o ideal. Né? Então isso significa que o r, que é a diferença desses dois números, ele também pertence a j. Mas o R é menor que D. Se o R é menor que D, isso significa que o R tem que ser igual a zero, porque o D é o menor número inteiro positivo em J. Tá? Portanto, o R tem que ser igual a zero, ou seja, o X em módulo é igual a Q vezes D. Ou seja, realmente esse número aqui é um múltiplo de D. Né? Portanto, significa que o X, uma vez que se o X está, o menos X também está, né? E vice-versa, porque vejo que o módulo de x ou é x ou é menos x. Né? Então, se o módulo de x pertence a d vezes e, o x também pertence, tá? Já que esse conjunto aqui é um ideal. Então, significa que todos os múltiplos, todos os números que são pertencentes a esse ideal são, de fato, números múltiplos de d, ou seja,
o J, que é um ideal um ideal dentro do conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto formado pelos múltiplos de D, ou seja, ele é gerado pelo número D. Ou seja, não existem ideais dentro do conjunto dos números inteiros que não sejam desta forma aqui. Então, com isso, é possível demonstrar, né, pessoal, que se eu tiver N1, N2, etc., NK, inteiros não nulos, né, e o J, N1 vezes Z, mais, etc., NK vezes Z, o ideal gerado por este conjunto de elementos aqui, né, vejam que o conjunto formado, o ideal gerado por vários números inteiros, ele é um ideal que é um múltiplo de algum número D, né? Porque todo ideal ele é dessa forma, certo? Então existe um D pertencente a Z, tal que o J é igual a D vezes Z. Tá? Então ele é gerado por estes elementos aqui e também é gerado por algum número D. Então são várias seguintes afirmações, né? Existe um R1, R2, etc. RK pertencentes a Z, tais que o D é igual a N1, R1 mais, etc., NK vezes RK. O D vai ser um divisor comum de N1, etc., NK. Esse 1 aqui não tem, tá? E se o D' é um divisor comum qualquer de N1 e NK, o D' também é um divisor de D. Ou seja, né, o D é o máximo divisor comum desses números. Tá? Então, vejam que essa demonstração vai sair o seguinte fato, né? Se igualando esses elementos aqui, né, N1Z mais NKZ igual a D vezes Z, né, como o D pertence a D vezes Z, evidentemente que existe uma combinação linear desses números aqui que é igual a D. Tá? Certo? Então, vejam que se eu pegar, né, um elemento qualquer, né, Ni, evidentemente que ele é um múltiplo do próprio Ni, que está contido aqui dentro, tá? que é igual a D vezes Z. Então existe um Ri pertencente a Z, tal que Ni é igual a D vezes Ri, ou seja, D é um divisor de cada número, quando o I varia de 1 até K. Certo? Então D é um divisor comum de N1, etc., NK. E se eu tiver, né, um divisor D' comum qualquer de N1, N2, etc., NK, existe um Ri, né, pertencente a, com I variante de 1 até K, tal que, vamos passar para outra página aqui, tal que Ni é igual a D' vezes Ri, né? Ou seja, esse conjunto aqui tá contido, ele é um subconjunto dos múltiplos de D', né? Para todo I pertencente a 1 até K, e daí segue imediatamente, né, que essa combinação aqui está contida dentro do D vezes Z. Né? Portanto, o D pertence ao D' a Z, isto é, existe um R pertencente a Z, tal que o D é um múltiplo de D', né? Ou seja, o D' é um divisor de D. Né? Então esse número D vai ser o máximo divisor comum, né, do N1, N2 e NK. Certo? Quer ver? Ó? Então o que acontece aqui, né, que é possível demonstrar aqui, digamos, como é que eu vou fazer aqui, pessoal? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Ó. Então esse algoritmo aqui, ó, é o algoritmo que calcula, né, o MDC de dois números. Ó, né, certo? Quando eu quero calcular o MDC de dois números A e B, né, eu faço essas divisões sucessivas aqui. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo aqui. Cálculo do MDC de. Vamos botar aqui 24 e 36.
que a gente que está familiarizado com esse conceito aqui, a gente consegue calcular de cabeça, né? Digamos assim, tá? Vamos fazer aqui o cálculo mediante esse algoritmo, né? Vamos ver. A gente faz, primeiro a gente divide o A pelo B, tá? Vamos dividir então. Dividindo, então nós temos A igual a 24, então na verdade eu tenho que dividir o B pelo A, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o A de o maior, né? Vou pegar o A que é o maior e o B que é o menor, é melhor. Então A igual a 36 e o B igual a 24, né? Certo? Então o 36, ó, 36 é igual a 24, vamos escrever na ordem que está escrito ali. Q0 vezes B. Então, é 1 vezes 24 mais 12, né, pessoal? Ó, então o resto aqui, ó, usando a anotação aqui do teorema, o resto 1 é 12, né? O R1 é 12. R1 a 12, que é menor do que 24, né? Agora o que diz ali a segunda etapa? Agora eu pego, desculpe, o B e divido pelo R1, né? Divido B por R1, então vai ficar 24, bom, aqui já vai dar uma divisão exata, né? Mas tudo bem. 24 é igual a 2 vezes 12 mais 0, né? Então, quando, ó, até que, quando o resto S1 é igual a 0, né? O resto anterior é que é o MDC, ó, né? Então, veja que como o R2 é 0, 2 é 0, significa que o R1 é o MDC, que é 12. Tá? Então, MDC é o 12, que é o R1. Né? Deixa eu ver se a gente encontra um exemplo. Não é tão direto assim. Deixa eu ver. Pensar no exemplo. Se não tem no livro aqui algum exercício para calcular aqui. Vamos colocar aqui, ó, MDC de 180 e 252 para ver. Vamos ver se. MDC de 180 e 252. Como é que a gente pode fazer usando então, ó, vou usar a anotação anterior. O A é 252 e o B é 180. 252 e o B é 180. Então, dividindo 252 por 180, 252 é igual a 1 vezes 180 mais 72, né? 180 mais 72. Então, esse aqui é o R1. Ó, vejam que esse aqui é o R1. Igual a 72. Aí o que a gente faz? Ó, na segunda etapa. Vamos olhar ali. Divide o B pelo R1. Né? Então vamos lá. Então, dividindo o B pelo R1, 180.
180 é igual. Divide por 72 vai dar 2, né? 2 vezes 72, que é 144 mais 36. Então, o R2 é 36. Aí o que faz agora? Aí pega o R1 e divide pelo R2. R1 pelo R2 vai dar 72, é um múltiplo de 36, né? 72 é igual a 2 vezes 36 mais 0. Né? Então o R3 é 0. Então se o R3 é 0, R3 é igual a 0, significa que o MDC desses dois números aqui é igual a 36. Esse é o máximo divisor comum desses dois números. Certo? Como é que a gente faz lá no ensino fundamental, né, pessoal? Existe um algoritmo, né? A gente pega a fatoração do 180, pega a fatoração como produto de fatores primos 252, né? E pega os números comuns com os menores expoentes, né? E multiplica, isso vai te dar o 36, que é 4 vezes 9, ou seja, tem que multiplicar o 2 ao quadrado pelo 3 ao quadrado. Né? Existe um algoritmo que é assim, né? Tu bota aqui o 180, se eu me lembro aqui mais ou menos como é que é. 180 e 252, né? Vamos botar aqui, divide por 2. Né? Aqui vai dar 90. Opa, vou botar com uma anotação bonitinha. 90. E aqui vai dar 126. É isso? E os dois são pares, divide por 2. Divide por 2. Ver se funciona isso aqui. Aí aqui vai dar 45. 45. E aqui 63. Agora não dá para dividir por 2, né? Tem que dividir por 3. Por 3. Divide por 3 vai dar na outra linha ali. 45 dividido por 3, que é 15, e 21. São bonitinha aqui. Agora, o que vai acontecer aqui? Não dá para dividir por 3. Dá para dividir por 3, né? Então aqui divide por 3. Vai dar 5 e 7, né? 5 e 7. Bom, mas aí o que vai acontecer? Agora tu vai dividir por 5. Aí vai dar 1 e 7. E aqui tu vai dividir por 7. E aí acabou o processo. Aí tu pega as potências, né? Que são comuns, como 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Né? Esse aqui tu não pode pegar, porque não é fator comum, nem o 7. Né? 4 vezes 9 é 36. Exatamente o máximo divisor comum desses dois números. Né? Certo? Então, essa é uma aplicação aí, né, desse conceito aí do MDC.
Tá? Então eu vou ficar por aqui hoje, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês, né? E vou continuar a falar então sobre este capítulo aqui do estudo dos ideais do conjunto dos números inteiros na próxima quarta-feira, né? Então o principal resultado da aula de hoje, né, é que todos os ideais não triviais do conjunto dos números inteiros são formados por múltiplos de um determinado número, né? E quando tiver uma combinação de vários ideais somados, né, ele vai ser gerado pelo máximo divisor comum de todos os números, né? Por exemplo, no caso do 2 e do 4, o máximo divisor comum de 2 e 4 é 2. Então, se eu somar o conjunto dos múltiplos de 2 com o conjunto dos múltiplos de 4, todos eles serão múltiplos de 2. Esse conjunto vai ser gerado pelo 2. Né? E se eu pegar, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 5 e 2, né? Como o MDC de 5 e 2 é 1, né? Eu terei todos os múltiplos de 1, isso é, todo o conjunto dos múltiplos inteiros, dos números inteiros, quando eu tiver o ideal 2z somado com o ideal 5z. Então basta eu identificar o MDC dos dois que eu identifico qual é o gerador da soma dos ideais. Então é isso. Continuamos na próxima quarta-feira. Tem alguma pergunta? Da minha parte, não. Então tá. Uma boa noite para vocês. Boa noite. E até quarta-feira. Tchau, tchau.